Olá, me chamo Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks. Olá, meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Citalks. Bom, quero agradecer a todos que vão acompanhar já e falar sobre o nosso propósito, né? A ideia é trazer profissionais, estamos focados aqui primeiramente nas pessoas de tecnologia da informação do Brasil inteiro, né? Mas a ideia é trazer outros profissionais, CFOs, diretores de RH, né? Trazer as experiências vividas que possam ser compartilhadas com todos vocês. E hoje a gente está com uma convidada aqui, olha, eu vou falar. Ela é conselheira de empresas e carreira, com experiência de 38 anos no mundo corporativo. Olha, não é fácil não, viu? Atuando na transformação que a tecnologia da informação promove na cultura, processos e pessoas, né, dentro das empresas. Autora do livro Uma Carreira de A a Z. Estamos aqui com a Laís Machado. Laís, muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Suas primeiras palavras. Bom dia a todos. Eu agradeço bastante a oportunidade de compartilhar essa jornada, né, que eu vivi e a situação atual. Espero aqui passar um pouco da minha vivência que sirva de inspiração ou de um momento de reflexão para quem venha escutar depois desse podcast. E eu quero aproveitar o momento, Laís, para te agradecer. Essa eu acho que você não espera, né? Mas eu e Laís tivemos a oportunidade de trabalhar juntos numa das empresas farmacêuticas. Né? Eu não sei se a gente pode falar ou não, né? Eu acho que não tem problema, né? Laís estava na Novartis, eu estava na Exal, no momento que a Novartis comprou a Exal mundialmente. E apesar do pouco convívio, tem uma coisa que eu aprendi com ela. A transformar as coisas numa coisa simples. Né? A gente viu um momento de fusão extremamente complexo, né? Que tinha que fazer cálculos e algumas coisas assim, e simplesmente numa tarde ela me simplificou o que era o processo de fusão. Então, obrigado, Laís. Que para mim era a primeira experiência nesse sentido, né? Então, bacana obrigado. Você lembrar. Né, Laís, eu vou ler um trecho aqui, na verdade, que é o seguinte. Eu não sei se você sabe como as pessoas te veem, mas eu pesquisei algumas coisas e eu vou ler para você. A Laís Machado é reconhecida como uma líder excepcional em TI, com uma carreira marcada por transformações culturais e tecnológicas significativas. Sua capacidade de liderança, pragmatismo e foco em resultados são amplamente elogiados, assim como sua habilidade em desenvolver equipes de alto desempenho e implementar soluções inovadoras. Descrita como influente e altamente qualificada, Laís é vista como um modelo de liderança no setor de TI, sempre comprometida com os objetivos da empresa e a excelência operacional. Olha, as pessoas enxergam a gente maior do que a gente mesmo. Mais do que a gente, né? E eu fiz questão disso porque no primeiro episódio a gente não fez isso e eu falei assim, nada como dar uma lida, né, no LinkedIn e no que as pessoas acham, né, da gente, né? Então eu trouxe isso. Parabéns, obrigado, Laís. Presente. Laís, então vamos começar assim, ó. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e educacional. Mas antes de entrar nessa questão, né, me conta, onde você nasceu? Nasci em São Paulo, família mineira, né, pai e mãe. E tenho mais três, somos em 4, mais 3 irmãos. Na verdade, um irmão e 2 irmãs. E meu pai trabalhava no mundo corporativo, né? E eu, desde criança, ia visitar ele lá no escritório, aquelas coisas que a gente, né, faz. E eu olhava e falava, um dia eu quero trabalhar no escritório também, né? E a minha inspiração de trabalhar no mundo corporativo veio daí. Legal. E você sabe que isso é extremamente importante, né? Eu falo que talvez falte isso, inclusive, nas escolas hoje em dia. O meu exemplo é exatamente igual. Meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica, na época chamada Berlimed, e eu ia constantemente com meu pai, né, ao trabalho, ao escritório. Sim. E numa oportunidade, ele me levou ao que era o CPD, né? Sim. E eu vi aqueles negócios impressos, né? Eu falei assim, eu vi Jesus Cristo impresso numa coisa assim, né? Nos IBM 4341, e eu falei assim, esse negócio é genial, acho que eu quero trabalhar com isso. Então, olha a importância que isso tem na vida da gente, né? Muito. E o mais interessante é que teve uma época que ele trabalhou no centro empresarial. E quando eu fui lá, eu falei, eu gostaria de trabalhar em um lugar assim. Anos depois,
eu trabalhei no Centro Empresarial na Behringer, no prédio vizinho onde ele estava. Coincidências da vida, né? Mas é interessante como a gente projeta, né? As coisas que vão acontecer. Muito bom. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou sendo mulher na carreira de TI? Bom, a primeira posição que eu assumi, né, como CIO foi lá na AstraZeneca, foi em 1995. Então, dá para perceber aí alguns anos atrás. E, realmente, na maioria dos eventos ou locais que eu ia, eu era a única mulher, né? Se não, mais uma ou duas. E os desafios eram, primeiro, ser ouvida. Né? Que muitas vezes as pessoas começam a conversar e esquecem, né, que a voz feminina, que é mais fraca, vai se manifestar. E o outro, mais frequente, na verdade, era ninguém reconhecer como uma pessoa de TI. Achar que era de outra área, que era uma assistente, nada contra, né, a posição, mas que aquela função de TI não era para mulher, né? Então, esse acho que foi... Agora, eu não tive nenhum fato pesado, assim, de assédio, de desrespeito. Na minha carreira, se fui sortuda, eu não percebi. Eu não tive, né? Mas essas coisas de não ser ouvida ou de, né, achar que você está em outra situação, isso aconteceu bastante. Mas isso veio, inclusive, da sua formação, não? Porque eu lembro da minha... Né, quando eu fiz o meu curso, né, de tecnologia e processamento de dados, que era assim que se chamava, a minha sala devia ter 2 mulheres, mais ou menos, para 60, 70 homens, mais ou menos. A minha formação, na verdade, é estatística, né? Então, é o contrário. Tinham mais mulheres na sala do que homens, né? Acho que nós éramos uma turma de 16, era uma turma pequena, eram 3 homens e o resto eram todas mulheres, que são alguns amigos até hoje. Então, na faculdade, eu não experimentei muito isso, né? Mas aí, quando entrei no mundo corporativo, a coisa mudou. Me fala um pouco, Laís, você falou, né, que você fez estatística. Como que foi esse shift, né, para a tecnologia? Você, quando fez, eu estou cursando estatística, mas eu visualizo trabalhar em tecnologia, não? Você idealizou? Como que foi? Não foi muito planejado, não. Na verdade, na estatística, desde a faculdade, a gente usava o computador, que usava a ferramenta SAS, no IBM ainda, né, que hoje em dia já tem até no celular. Então, eu usava o computador para fazer análises estatísticas. E eu entrei como estatística na Ródia, né? Comecei a trabalhar lá. E, em paralelo, eu me casei e, pelo casamento, fui morar em Botucatu. Né? E meu marido, na época, trabalhava na Duratex. A própria Duratex me contratou lá em Botucatu para fazer análise estatística da fábrica, lá, dos ensaios e tal. E eles tinham o SAS, eu comecei lá a fuçar, fazer programa e tal. E aí a central de TI, né, em São Paulo, percebeu, falou, tem alguém lá na unidade de Botucatu fazendo programa para os engenheiros, eles estão gostando, a gente precisa captar essa pessoa, porque senão ia ser, a gente, naquela época não se chamava assim, mas seria o Shadow IT, né? Sim. Então eu vim para São Paulo, me deram um monte de cursos na época de linguagens, e aí eu virei programadora, né, já reportando a TI lá na Duratex, né? Então assim que eu comecei. Que legal. Você falou de Shadow IT. A gente vai chavear entre vários assuntos, né? Como é que a gente pode reduzir o Shadow IT nas companhias? Esse eu acho que é o maior desafio de qualquer executivo, não vou nem falar CIO, mas executivo de TI, né? Eu acho que o Shadow IT, ele vem do relacionamento, né? É lógico, da estrutura de processos, tudo, mas é do relacionamento. Porque, assim, as pessoas fazem o Shadow IT ou porque não entendem o papel real de TI, então as outras áreas acabam, e aí o que eu falo é relacionamento e processo. Ou TI não tem um processo adequado para captar o que essa estratégia ou essa demanda do negócio precisa ser atendido, né? Eu sei que tem uma coisa de recurso, às vezes a área é pequena também, não consegue atender, por isso que eu falo do relacionamento, né? Que tamanho que a empresa quer de TI, o que ela comporta. Então, eu acho que o Shadow IT, ele vem desse balanço, né? De relacionamento do executivo com a empresa, mas também de uma estrutura de processo adequado. Muito bom. E dentro dessa visão do Shadow IT, né, você falou sobre relacionamento, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor coisa para um gestor de TI é marcar reuniões periódicas nas agendas com todos os seus pares, para você poder captar já a demanda. Você acha que isso faz sentido ou não?
A agenda periódica com os pares, sim, que é o stakeholder management, né? Eu acho que, nem que seja para tomar um café, eventualmente, para entender o que a pessoa está pensando, eu acho que é importante, né, nesse relacionamento. Mas a parte de demanda, eu acho que precisa de uma estrutura de processo um pouquinho maior, vamos falar assim. Né? Porque precisa estar no momento certo da empresa, precisa ter uma parte de critérios, porque são várias áreas, né? Precisa ter um link com a estratégia ou um propósito, né? Então, eu acho que precisa um pouquinho mais do que a reunião só do executivo com os pares, né? Precisa de uma estrutura um pouco maior. Certo. Agora vamos mudar aqui um pouquinho, tá? Vamos falar de transformação digital. Né? Você tem uma vasta experiência aí na questão de transformação cultural, né, e de processos. Né? Assim, quais foram os principais desafios, né, e aprendizados ao implementar ali a transformação digital em grandes empresas ali que você passou? Sim. Eu acho que a parte da transformação digital, assim como outras que apareceram, né, na época, a web, o BI, a automação de escritório, vou falar lá dos anos atrás, ela veio com um entendimento. Acho que o maior desafio foi entender, né? Transformação digital é só TI, transformação digital é negócio, transformação digital está só em vendas, é só para cliente, né? A transformação digital, no meu ponto de vista, ela pode acontecer em qualquer ponto da empresa, desde o RH, finanças, né? E eu acho que esse foi, ainda em algumas empresas, é o maior desafio, porque ela está funilada num conceito, num lado só, né? E ela é muito mais ampla que isso, né? A parte digital, ela alcança pessoas, vamos falar assim, além do que não é digital, né, do que era analógico. Então, eu acho que esse é o desafio na cultura, né, é o entendimento. E essa confusão de que é só TI ou só negócio. Eu acho que as duas partes se complementam. Né? Você diria que transformação digital é um nome novo para alguma coisa que a gente já faz há muito tempo? Eu acho que é um nome novo porque a gente faz há muito tempo. A diferença é que tem tecnologias diferentes, né? Como eu citei, olha, a gente passou por ERP, passou por automação de escritório, passou por BI, passou por web, né? Passou pelo ano 2000. Tudo isso são transformações. O que muda por trás é como a tecnologia vem oferecendo aportes diferentes. Mas a cultura, né? A quebra de cultura, a quebra de hábito, a quebra de paradigmas, ela está presente em todas as situações, tanto para TI quanto para negócio. E como superar esses desafios todos que tem para a TI com todas essas tecnologias novas, né? A gente vivia num mundo que tinham coisas novas, mas eu acho que não num movimento tão acelerado como hoje. Sim. Como é que você acha que a gente, como gestor ou os profissionais da área, podem se adaptar a essa velocidade e levar realmente o resultado para o negócio? O desafio, assim, o mercado é amplo, né? Em tecnologia, eu acho que nem sei, se me perguntasse, eu já nem sei o tamanho que é. Mas acho que o foco de um executivo, primeiro ponto é entender qual é o papel da área de TI que ele está dentro da empresa. O que a empresa espera da área? É uma área para ajudar a empresa a crescer? É uma área para reduzir custos? É uma área de serviço somente, operacional? É um misto disso tudo? Então, com base nesse entendimento, aí sim você coloca o seu olhar no mercado e vê aquilo que se adapta. E uma forma do CIO, a equipe dele, é estar conectado, né? Seja em evento, em leitura, né? Em fóruns de colegas. Então, essa conexão com o mundo externo, ela passa a ser imprescindível, né? Para se manter atualizado o que está surgindo e das experiências implantadas, né? Que às vezes não é só a tecnologia, o que deu certo ou não, e isso um colega, um benchmark ajuda bastante. Eu falo que a cadeira de liderança, às vezes, ela é muito solitária, né? Muito solitária. E você falou aí sobre essa questão de ter colegas, etc. Eu até cheguei a escrever um artigo de como a gente é super-herói nesse assunto, né? Só que hoje existe, né, cada vez mais, né, os grupos, né? A gente participa de vários grupos, aí, alguns em comum, de tecnologia, né? Eu acho que isso melhorou bastante, né, Laís? Assim, se a pessoa quiser, né? Porque eu falo assim, a gente era muito introspectivo no passado, né? Nós conversávamos não tinha pra quem perguntar, um pouco disso lá fora, né? Um pouco antes aqui nos bastidores, né? Eu falo que assim, quando a gente tinha que buscar informação na nossa época, era comprar um livro na Livraria Cultura lá, em inglês muitas vezes, para poder entender uma tecnologia, para entender como aquilo era aplicado. Hoje você tem internet, você tem a IA, você tem vários caminhos. Como é que você vê essa aproximação de tudo isso, facilitando
essa questão da criação das comunidades e a troca de informações. Não, hoje é essencial e hoje é fantástico isso, né? Porque, como você falou, levanta a mão, não tem uma informação, pelos grupos mesmo, né? Que alguém te ajude ou que já viveu aquela experiência, né? Então, nesse ponto, a partir da internet, porque antes você pegava a mão no telefone, né? E tinha que ficar ligando e tal. Então, a partir da internet, isso aí facilitou muito. Mas eu ainda acho que a carreira de líder ela é solitária no modelo de decisão, no modelo de fragilidade, né? Eu faço aconselhamento de carreira e a maior parte dos executivos que não só de TI é essa solidão de decisão, de poder compartilhar uma fraqueza, né? Quer dizer, você não quer chegar para um grupo ou para um colega seu e falar, puxa, olha, eu estou aqui morrendo de medo de fazer algo, né? Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem a facilidade do mundo de grupos e aberto que existe, para coisas mais tangíveis, né? Para o intangível, eu ainda acho que ela tem o seu ponto de solidão. E não tem problema dizer que não sabe, né? Não. Que não viveu a experiência, mas tem aquele cubículo que a gente se tranca, né? Isso, e agora você tem essa oportunidade de trocar essas informações. Então, gente, assim, aproveite esse conselho da Laís. Assim, troquem informações, aprendam. Não tenham medo de se expor, né? Eu acho que a chance de conseguir resolver as coisas é muito mais fácil do que enfrentar um problema numa entrega de um projeto. Com certeza, né? Com certeza. Né? A experiência, a troca de experiência é a melhor coisa que tem. De novo, relacionamento, né? Laís, enquanto sendo líder, qual foi, assim, lógico que teve várias, eu imagino, mas qual a maior dificuldade, assim, que você lembra que poxa, isso foi difícil, né? Ali sendo uma líder, né? Eu posso contar na perspectiva humana, né? Eu lembro quando eu entrei na AstraZeneca, foi meu primeiro trabalho, a posição, né? Como executiva de TI. Tinha um outro gestor lá que foi dispensado. Bom, resumindo a história, passado um mês, ele cuidava da Folha também. Apesar de ser o head de TI na época, não tinha, era ERP, nada. Essa foi a minha missão entrando lá. A gente ia começar o projeto, só que deu um problema na folha de pagamento e só esse executivo que entrei no lugar dele sabia mexer. Os analistas sabiam mexer até um certo ponto, porque tinha aquela coisa de sigilo, não tinha tanta proteção dos dados, aquela coisa. E ali para mim foi um desafio, porque até hoje eu olho de humildade. Eu falei assim, puxa, eu vou ter que, de cara de pau também, né? Vou ter que entrar em contato com ele e usar toda a minha... genuidade para chegar e falar assim, olha, eu preciso da tua ajuda, né? E mais ainda foi dele, que ele se prontificou a ponto de a gente implantar, na época, o BPix, todo o RP, e eu acabei contratando ele como um terceiro. Ele ficou 1 ano dentro da empresa sustentando os sistemas que existiam, né? Então, foi uma parceria fantástica. Então, foi um momento difícil de quebra para mim, né? Mas que trouxe, assim, um aprendizado enorme, que as pessoas não são tão fantasmas quanto a gente imagina, né? Sim. Laís, você veio se preparando ao longo da carreira para fazer esse shift, não é bem um shift, né? Mas assim, acoplar ao conhecimento técnico a questão de fazer a gestão de pessoas. Sim. Então, estamos falando de liderança. Conta um pouquinho sobre como você completou a sua formação e o que você tem feito do mercado, né? Com relação a isso. Eu falo com um grande impulsionador da minha carreira, chama-se curiosidade, né? Então, eu entrei lá como programadora, analista e tal. Aí eu tive uma mudança de novo pelo casamento, de morar fora do país. E parei de trabalhar. 2 anos e meio, por coincidência, eu estava grávida. E aí, na curiosidade, eu falei, nossa, o que eu poderia fazer, já que eu não podia trabalhar fora do país, para não ficar parada, estagnada. Então, eu fiz uma especialização em administração, a curiosidade aí. Foi quando eu aprendi a coisa de processos, que naquela época não existia, era tudo por silos, por áreas. O RP estava começando a vir para a empresa, né? Para o Brasil, o conceito. E isso me trouxe uma alavanca muito forte quando eu voltei. Que eu voltei para a mesma empresa e eu percebi que o meu olhar sobre os processos, sobre a tecnologia, era diferente dos demais colegas. Então, para mim foi muito bom. Um outro fator assim, que eu acho que alavancou, né, a curiosidade, foi aí já como dentro da AstraZeneca como gestora de TI, foi falar, por que a gente implanta, já tinha implantado o RP, a implantação foi relativamente boa, teve aqueles probleminhas do começo, mas estava tudo funcionando, e as pessoas reclamavam. Aquilo para mim, né, aí fui fazer um MBA de gestão de mudança organizacional, para tentar entender o que era aquilo.
Então, aí já comecei a valorizar muito o lado humano. Aí foi que eu falei assim, as pessoas, né, elas não vou falar elas sofrem, mas elas se afetam com a mudança, né? Positivamente ou não. E, com base nisso, comecei a me apaixonar por pessoas. A diretora de RH da AstraZeneca percebeu isso, me levava, às vezes, como multiplicadora de alguns eventos, o que me influenciou a fazer um MBA de RH, né? E feito isso, foi quando eu fiz minha monografia lá A Jornada do Herói com a relação com o líder. Isso foi em, agora lembrar, 2007. Aí eu fui para, já começo a misturar, para Syngenta. Ali não estudei nada. Mas aí, fazendo a gestão de pessoas, eu fiz o curso de coaching sem me certificar. Porque eu falei, agora eu sou diretora de uma área da América Latina, como é que eu vou fazer com esse povo todo, né? Cultura diferente, idioma diferente, né? Hábitos diferentes. Então, eu fiz esse curso de coaching, mesmo sem me certificar, para começar a entender, né? Como fazer essa gestão. Feito isso, quando eu estava me preparando para ir para fazer o phase-out de carreira, eu falei, o que eu vou fazer depois? Não sei, mas eu vou me preparar. Então, aí eu me certifiquei no coaching, aí, de verdade. Fiz um mestrado em educação, para entender como é que as pessoas aprendem, o que está ligado no ser humano e ao aprendizado. E, por fim, por curiosidade de novo, né, fiz uma formação em psicanálise. Então, essas 3 coisas, né, do lado humano me permitiram, eu faço hoje aconselhamento, eu não atuo como psicanalista, mas eu consigo... Me ajuda muito a entender, né, o que está na formação das pessoas. Então, meu lado humano foi tudo uma coisa por curiosidade, por consequência, né? E foi assim. E é bem interessante, né? O nosso público aqui pensar assim, como é interessante agregar essa questão da visão da gestão das pessoas para dentro da área de tecnologia, né? Porque quando você é muito técnico, né? E eu falo que até dei bastante sorte na carreira, né? Porque eu entrei numa empresa pequena, era uma farmacêutica pequena, que era o Baldatti, né? E eu tinha que fazer os códigos, né? Você falou de ERP, né? Então eu tinha que sentar com a pessoa do contas a pagar e fazer o contas a pagar. Então eu tinha que entender o que ela queria. Falava com contábil, falava com planejamento e controle de produção, falava com vendas, falava com visitação médica e tal. E acabava gerando os códigos para tudo aquilo, e isso deu uma visão sistêmica da organização muito boa. Eu falo assim, esse foi o meu MBA de processos, porque tinha que falar com todo mundo, né? E essa questão de agregar essa parte de gestão de pessoas, né, acaba facilitando muito depois numa implementação de projeto, né, Laís? Muito, muito. Você liderar em equipe, né, multidisciplinar, até às vezes de geografia, né, ampla, ajuda muito, porque no fundo, a gente tentar tirar o melhor de cada um, né? A tendência nossa é olhar o pior, né? Falar, o cara não sabe fazer isso. Não, vamos ver o que a pessoa tem de melhor, qual o potencial dela. Eu vou explorar aquilo. Porque além de ter um bom resultado, você vai gerar motivação, né? Aí uma coisa vira em função da outra. Esse foi o meu maior aprendizado na parte de liderança de pessoas, né? Tentar explorar o melhor. Muito bom. Você falou que faz aconselhamento de carreira, né? Como que é aconselhar jovens, né, futuros líderes, profissionais? Então, hoje, né, assim, eu estou mais focada na parte de liderança mesmo, não porque eu escolha que um vai indicando o outro, mas tem desde executivo de TI, diretor de marketing, gerente de área, né, administrativa, tem dono de empresa familiar, tem, eu estou até lembrando aqui, tem de vendas, tem uma pessoa, tem uma pessoa que está ligada à executiva de contas, né? Na verdade não é de contas, de delivery, né? Faz a conta e entrega. Então tem de tudo, né? Como eu comentei, hoje o que eu sinto, a maior carência dessas pessoas é como lidar com a equipe, porque muitas vezes são pessoas que assumiram posição recente de liderança, ou como fazer a governança da própria área em termos de influenciar ideias, né? Porque é aquela solidão, né? Então, se você quer pôr uma coisa nova, propor uma coisa nova para a empresa, como é que eu começo? Não que eu saiba a receita, a gente trabalha junto, né? E eu olho bem o perfil da pessoa. Eu uso o MBTI como uma das técnicas, né? Para conhecer o perfil, e aí a gente vai desenhando junto. E você citou aí, mas assim, aprofunda pra gente aí nessas dores dos profissionais. Cita alguns exemplos, obviamente não citando as pessoas, do que as pessoas têm pedido ajuda
A maioria é em gestão de equipe ou essa proposição de ideia nova. Vou dar um exemplo. Eu tenho das pessoas que eu aconselho, entrou numa empresa, ele é um head de Data Analytics e o objetivo dele era criar um data warehouse corporativo, com data lakes, aquela coisa toda. Só que a empresa não tinha nem ideia do que era isso. Se contratou, porque veio do global a vaga, tinha que pôr aqui, ele olhou e falou, o que eu faço? Né? Então, e aí começamos a estruturar, não tecnicamente, mas ele começou a estruturar o projeto, põe isso, tem objetivo, linka com a estratégia, e aí vem, como é que você vai vender isso para os stakeholders? Vai conversar com as pessoas, buscar ideias, ver o que aquelas expectativas das áreas que vão ser seus clientes, para formar um projeto. Então, é nesse sentido. Então, eu vou ajudando a pessoa a olhar, é o que eu brinco, né, do macro para o micro, porque geralmente a gente se afunda ali, vou fazer um PowerPoint que tem objetivo, o que eu vou entregar, o cronograma, mas o que isso vai levar à empresa? Né? O que isso agrega para a empresa? E nesse caso aconteceu isso, aí depois veio o dilema, né? O global queria fazer um projeto global, mas ele achava que era melhor ser um projeto local. E vai prós e contras, vai aquela coisa, no fim ele acabou concordando, né? E a gente fez o prós e contras, que seria melhor politicamente ele adotar um projeto global, né? E assim foi, implantou agora, o mês passado. Então, assim, esse é um exemplo, então, a dificuldade de vender uma ideia, né? Vender um propósito. E os outros é gestão da equipe. Por incrível que pareça, tem diretor que tem dificuldade. Fala, eu tenho 5 pessoas que reportam para mim, no total, estou chutando aqui, né? Mais 20 que estão no total, estou minimizando. Só para dar o exemplo. Falei, você faz reunião individual com eles? Faço de vez em quando, minha sala é portas abertas. Não, mas não é bem assim. Você tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica com os seus pares. Né? Então, essa governança pessoal dentro da empresa, que eu falo que você gera a sua marca, eu sempre começo com o líder. Que marca de líder você quer deixar? Né? As pessoas, como assim marca de líder? Não, olha líderes de mercado, pessoas que você usa como referência, seja na política, seja na parte artística, seja no Brasil, fora do Brasil. Quais são os líderes que você admira? Eu brinco, eu deixo lição de casa, né? Uhum. Aí a pessoa volta, eu admiro tal pessoa. Por que você admira? Então, a pessoa começa a construir a marca dela. Então, se você quer construir essa marca, não dá para você não fazer nada. Né? E aí vem, o relacionamento é a parte principal. Né? Tem que começar a construir, né? Passo constrói. A passo. A liderança, a marca, você constrói. Tá. Conta um pouquinho pra gente. O que diz no livro Uma Carreira de A a Z, já que a gente está falando de pessoas, sobre liderança? Então, esse livro tem uma coisa gozada. Eu nunca pensei em escrever um livro. Mas, como eu comentei, né, a minha carreira, o phase-out dela foi planejado, né? Então, eu saí da Roche. Era para ser em dezembro de 2018, foi julho de 2019, tirei um mês de férias, voltei, falei, nossa, preciso arrumar meu LinkedIn, né? Sentei lá, falei, bom, o que eu sou? Bom, não sou nada, né? Assim, eu tinha 2 coaches, para não falar que eu não... então vou pôr que eu faço aconselhamento de carreira, eu não chamo de coaching porque eu uso muito da minha experiência, porque o coaching é uma técnica diferente. Então, eu uso a técnica de coaching, mas agrego a minha experiência, então eu chamo de aconselhamento. E na época eu estava dando uma aula na Live University. Então vou pôr educadora e aconselhamento. Peguei aqueles 38 anos de TI e joguei para baixo do LinkedIn. Aquilo me doeu. Embora tenha tido uma escolha. Foi o único momento que eu não doeu de arrependimento. Falei, mas não vou fazer nada com isso. Aí eu falei, não vou escrever um livro. Então a carreira de A a Z começou binária, né? É de A a Z. Então eu fui pondo a minha vida desde a minha infância, encaixando. O livro tem as letras, né? Então, está na ordem cronológica de A a Z. Então, eu conto desde a minha infância até minha carreira de forma bem leve, né? Não tem nada técnico. E o interessante é que eu escrevi, demorei uns meses para escrever, mas eu escrevi uma vez só. Eu não reescrevi. Eu li um capítulo e esqueci daquilo. Eu escrevi, depois eu corrigi. Então, eu esqueci muita coisa. Mas ele foi genuíno. Então, o que as pessoas podem esperar aí quando elas lerem o livro? Uma carreira de A a Z, assim, pensando um líder, né, do futuro, digamos assim, né, os jovens, principalmente, aí que estão começando... Eu acho que a mensagem principal é que a carreira ela é válida quando ela está incluída na sua roda da vida, nas suas outras perspectivas, né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal que tem aqui. Então, familiar, social, financeira, né, espiritual. Então, essa assim, eu conto, apesar de ser uma carreira de A a Z, aqui está a minha vida, né? Então, eu acho que seria essa a primeira mensagem. A segunda, essa parte da curiosidade, né? A curiosidade me levou em muitas coisas positivas,
né? E o terceiro é experimentar, né? Eu gosto de experimentar. Quando eu deixei, né, o mundo corporativo, eu trabalho hoje para uma consultoria, Lozinski, e o Sérgio me convidou, falou, nunca fui consultora. Vou experimentar. Né? Então, esse experimentar me fez estar lá 4 anos e meio e adoro o que eu faço. Né? Então, o experimentar também, vocês vão experimentar aqui, que eu experimentei bastante. Experimentar, arriscar, né, mas isso eu acho que faz parte das carreiras. Sim. Né? E, por um lado, eu vejo vários profissionais, agora voltando ali um pouquinho para o foco de tecnologia, né? Que às vezes se escondem, né? Você falou sobre global e local, né? Nós tivemos algumas boas discussões em grupos, né? que presenciamos, que vivemos, né? Sobre e defender as causas, né? Defender as causas. Você não acha que as pessoas, de uma certa forma, se escondem através das principais tecnologias? Vou dar um exemplo. Não, eu vou implementar aqui SAP porque eu sei o seguinte, se não der certo, eu escolhi o que quase todo mundo usa, né? Que é um pouco do que aconteceu com o CrowdStrike agora, recentemente, né? Todo mundo falando, né? Tá lá, tá no quadrante de líderes do Gartner, tal, não sei o quê. E aí, de repente, vem um problema que afeta todo mundo, né? Você não acha que muitos líderes se escondem através dessas essa é uma forma, né? A tecnologia, ela ajuda, né, a você levantar uma bandeira de causa, vamos dizer assim, né? E do qual você acaba isentando até a sua decisão, né? Só que, assim, a tecnologia por si, ela não é nada se a forma que ela está dentro da empresa, né? Você citou SAP, tem empresas que estão super bem com SAP, tem empresas que quando implementaram foi um caos, depois ajustou. E eu sempre falo, consultoria e tecnologia, o problema não é só deles, sempre tem alguma coisa agregada aí na empresa, né? Então, eu concordo com você, aquele profissional que tenta se esconder numa arma tecnológica, não se sustenta, no meu ponto de vista. Eu acho que ele não se desenvolve, né, Laís? Então, eu acho que esse talvez seja um ponto, né? Porque eu vivenciei alguns momentos de carreira em que eu entrei em algumas organizações, né, que tinham softwares, etc., que você olhava e falava assim, cabe bem aqui ainda. Não, talvez não fosse o momento, né? E aí, às vezes, talvez as pessoas não tenham essa força e essa preparação para defender, né? Defender uma determinada causa, né? Eu lembro na época lá de trás, né, da briga entre redes Novell, Microsoft, quando começou, né, aquela coisa de tinha Cheetah de um lado, Cheetah do outro. E, na verdade, não é nenhuma nem outra. Depende muito da situação que você está vivendo, do momento ali. Né? Por isso que eu sempre comento, o importante, eu mudei bastante de empresas, né? É entender qual é o papel esperado da tecnologia dentro daquela empresa. Né? Eu fui convidada para empresa assim, que eu não aceitei, porque eu falei, não é o papel que eu acredito, não é um papel. Eu sempre gostei da transformação. Eu queria pegar coisa difícil para mudar, né? Se era para levar o que tinha, para mim não me interessava. Tá errado? Não. A empresa às vezes ela falou, só quero manter o que tem, né? Eu vou pôr uma pessoa para lidar isso, mas não era o que eu queria. Então, assim, o principal papel é, primeiro, se enxergar, saber o que você quer, e segundo, enxergar o que a empresa espera daquela área dentro de você, né? E tanto é importante essa questão de defender a causa, né? E como eu disse, você foi uma das pessoas que me ajudou nisso, né? Naquele momento de fusão. E eu lembro que naquela ocasião, né, a Novartis tinha um determinado padrão de equipamentos e a Exal tinha acabado de comprar, lembra? Tinha acabado de comprar equipamentos da marca Dell, eu não lembro qual eram os da Novartis agora, não é? E aí acabei indo lá para fora para defender essa causa. Quer dizer, teve um custo de eu ir operacionalmente lá para a Alemanha, né, etc., para defender essa causa de não trocar os equipamentos. Né? Depois eu fiquei mais 2 anos na companhia. Quando eu saí, acho que não foi 3 anos consecutivos e o padrão virou Dell. Né? Eu falei assim, imagina se eu tivesse trocado tudo, eu estaria retrocando, né? Mas de novo, a análise da situação, né? A análise da situação, de tentar explicar, melhor, né? E realmente, assim, eu acho que quando você se arma de bons argumentos, né? Que foi o que aconteceu na época com a sua ajuda ali, né? A gente pôde demonstrar que não era o momento de trocar, que tinha que aguardar, né? A depreciação dos equipamentos, que não valia a pena trocar o sistema que tinha na época de ERP pelo outro, porque a própria Global ia desenhar um modelo novo. Então, são coisas assim que a gente também precisa se armar de segurança para levar. Né? E assim, padrão, né? Toda empresa tem que ter, né? Ainda mais Global, porque senão
viram. Mas, assim, eu sempre fui meio rebelde com essas coisas, né? Então, assim, desde que isso que você comentou, desde que eu enxergava que não era o melhor para a empresa naquele momento, pelo menos, eu tentei. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu acabei conseguindo. Mostrando isso, olha, a gente vai fazer o padrão, mas não é o que é melhor. E exemplo aí tem um monte. Principalmente não é o momento, né? É. Nessa questão de você como professora, né? Você é professora de gestão Agora eu parei esse estratégica ano, de foi até o ano pessoas, passado, da né? FIA, Mas conta um pouco aí quais os principais conceitos que os líderes de hoje precisam dominar para fazer uma boa gestão. Eu aplicava a disciplina de gestão estratégica de pessoas, né? E eu sempre refraseava. Uma coisa é fazer gestão de pessoas, outra coisa é fazer gestão estratégica de pessoas. A estratégica é quando você quer levar a tua equipe num grau de entendimento, né, do propósito deles dentro da empresa, né? E eu sempre falo, usando a antroposofia, né, que a empresa ela tem cabeça, alma e pernas, né? Então ela tem a sua estratégia, tem sua visão, tem o seu coração, que são seus valores, tudo, e tem as suas pernas, que são as ações e tal. E o ser humano também, né? E que o papel do líder é pegar esse estereótipo humano que a empresa que é um só, né? É um grupo de uma visão, um grupo de valores e um grupo de ações, só que colaboradores, dependendo do tamanho da empresa, são vários. Só que cada um tem a sua estratégia, tem o seu pensamento, tem os seus valores. Como juntar coisas tão diferentes em prol de algo comum, né? Esse é o papel do líder. Então, é a diversidade em si, né? Que a gente chama de diversidade e inclusão. Então, eu pego diferentes estereótipos, né, para levar a um lugar só. Esse, para mim, é a gestão estratégica. Eu tenho um interesse genuíno nas pessoas, né? Então, é isso que eu acabo. Então, um líder, tem bastante livro sobre isso, né? Líder coaching, né? Que é aquele líder que realmente tem escutativa. Eu acho que esse é o diferencial, né? Ele tem a escutativa para o colaborador. Ele quer saber, não precisa saber da vida pessoal, escuta o quanto é permitido, mas ele realmente está implicado naquilo, né? De entender o colaborador, o seu momento, respeitando também o momento da empresa, né? Porque ali a empresa está para gerar resultado. Muito se fala de propósito hoje em dia, né, Laís? Mudou-se um pouco os conceitos e essa palavra tem sido usada bastante nas organizações. Mas você, assim, é uma provocação também. Você não vê que muitas empresas, na verdade, usam não só isso, mas ESG, muito mais como uma propaganda de marketing do que aquilo que realmente elas aplicam no dia a dia? Na verdade, né, ESG, a sigla, se você pensar, ela já existia no interesse, ou deveria se dizer, das empresas há muito tempo, né? Porque nós estamos falando aí de coisas que são intrínsecas para a sustentação de uma empresa, né? Agora, que a junção, né, veio trazer uma oportunidade de exposição. Lembra da época do TI Verde? Sim. Todas as empresas tinham TI Verde, porque aquilo lá era uma bandeira, quase uma estrelinha para a empresa. Então, tem os momentos, né? Então, muitas empresas têm o propósito, tem lá dizendo que né, ESG, que tem todas as práticas, mas no fundo não tem ações coerentes com isso. Então, tem de tudo. E tem outras que levam super a sério, antes até de existir esse, vou falar modismo, né? Do ESG. Né? Então, eu acho que tem um misto aí de coisas. Né? Esse oportunismo de momentos, ele sempre acaba tendo, né, nas empresas. Em tecnologia, a gente viveu bastante isso também. Mas acaba não trazendo toda essa equipe, né, que você estava falando, para dentro de algo que ainda não é palpável. Porque né? se não está intrínseco nos valores e na vivência, vira um rótulo só, né? E que aí, para os funcionários que estão mais discernidos, eles vão começar a desacreditar da empresa, né? Fala, pô, ela fala uma coisa e, no fundo, aqui os que a gente está vendo nas ações não é bem isso, né? Então, esse é o cuidado que eu vejo que... Eu falo que a liderança, por exemplo, é a coisa mais importante que tem, né? Assim, exemplo, né? Se você não traz o exemplo, não adianta você querer ser líder, né? O exemplo que eu comento, a escutativa, a parte de empatia, né? Um cuidado que eu sempre aprendi e tentei aplicar é a parte do não julgar, né? Então, eu acho que é super difícil para um líder. Né? Então, julgar que o Marco não fez isso porque ele está com preguiça. Não, vamos tentar entender o que está por trás. Né? Eu estou julgando que ele chegou atrasado porque ele é indisciplinado. Né? Então, o julgamento eu acho ele muito perigoso. Então, essa é uma coisa que eu sempre me cobrei, até na vida pessoal. Certo.
Laís, agora vamos fazer um shift aqui para o futuro. Opa! É difícil prever, mas vamos lá. Aí, diante, né, do seu conhecimento, da sua experiência, assim, quais tecnologias aí emergentes você acredita que terão assim maior impacto, né, aí nos próximos anos? A tecnologia em si, eu não saberia dizer, mas assim, a perspectiva, ou assim, o ramo da área tecnológica, a parte analítica, não tem volta, né? E é crescente para mim. Então, eu sempre falei para minha equipe, falei assim, ó, a gente trabalha em TI, dado é o produto, o dado em si, que gera informação. O resto é tudo meio. Infraestrutura, sistema, service desk, é tudo meio. Se a gente não tiver governança dos dados para gerar informação que a empresa decide e anda, não serve para nada. Então, a parte analítica, que hoje tem mais recursos tecnológicos, aí mais ferramentas, para mim ela é uma coisa assim, eterna e crescente. A parte de inteligência artificial não dá para negar, né? Embora tenha que se ter os cuidados até onde ir, né? E eu acho que ela está numa fase de descoberta bem interessante, tem empresas que estão aplicando bem, tem empresas que ainda estão se descobrindo, né? Na parte de saúde, ela tem lá a delicadeza de saber onde usar, mas eu acho que é uma parte sem volta. Não vou falar da parte digital, porque já está presente, né? Mas toda a vertente de digitalização, seja no alcance a coisas que eram inalcançáveis antes com a informação, né? Eu acho que também está nessa parte. Eu acho que se eu fosse falar as três, e tem parte de mobilidade, mas tudo isso já foi, né? Essas é o que eu acho que estão presentes e crescentes. Nós estávamos conversando também nos bastidores sobre essa questão de inteligência artificial. Quanto você acha que isso pode impactar a carreira das pessoas hoje? Eu acho que tem uma... Eu não vou saber com precisão quais carreiras, mas com grande chance, porque traz uma produtividade diferente, ações que em alguns casos são feitas manualmente, ou mesmo são feitas em porções, né? Eu pego aqui, eu vou até aqui, passo para lá, e isso acaba sendo contínuo. O cuidado que precisa ter é a interpretação, né? Porque a inteligência artificial, ela aprende com o tempo, mas ela não é perfeita, né? Então, esse lado humano para esse acompanhamento do resultado, eu acho que ele não tem fim, ele vai existir. Agora, em quantidade, eu acho que para algumas profissões realmente vai trazer Por outro lado, vai aumentar na área de tecnologia, né? Que são... Sim. E nessa questão de analytics que você colocou, né? A gente também veio falando assim, existem ferramentas de BI, de análise já há bastante tempo, né? Algumas empresas vêm se estruturando com funções de estatísticos, como você fez formação, né? E vamos dizer que aqui no Brasil a gente tem um déficit assim, educacional bastante grande em quase tudo que é de exatas, né? Exatamente. Como é que a gente vai correr atrás para se tornar um país competitivo? Então, o que está acontecendo é que está vindo muita gente de fora, né? As empresas estão trazendo pessoas de fora, principalmente na parte, ou consultorias, né? Mesmo globais, nessa parte analítica. O que eu experimentei até quando estava no mundo corporativo é comprar serviços de universidade. Porque também tem muitos profissionais dentro da universidade que têm o conceito, têm a ferramenta e associam a prática. Então, eu acho que uma coisa, a empresa vai se equipar de pessoas, né? Seja o pouco que tem aqui e mais o que está de fora, mas ela vai também se prover, ou já está fazendo isso, através de parceiros, né? Agora, a capacidade analítica, ela é uma competência diferenciada, porque ela não é todo mundo que tem, né? Eu falo não só a ferramenta, a capacidade analítica, né? Então, esse é um diferencial. Analisar cenários não é fácil. Não é fácil. Né? Cenários, números, essa parte de você ter multivariáveis, né? Mudando a todo momento e ter essa capacidade de analisar, falar, vai por aqui, vai por ali. Tem um pouco de risco, tem um pouco de ousadia, né? Tem um pouco de conhecimento, então... E o que você diria? Como é que uma empresa deve se organizar para estruturar uma área de analytics? Eu acho que duas formas. Primeiro, entender que analytics não é só TI, né? Tem a parte do negócio, porque assim, toda a parte analítica começa de uma pergunta que você quer responder.
né? Eu quero entender como é que meu cliente está estou dando um exemplo bem simples, né? Está se comportando ou vai se comportar baseado nos dados que eu tenho em tal situação. Então, a pergunta ela é o fator primordial para tudo que vem depois. E essa pergunta normalmente vem do negócio, né? Se não tem pergunta, pode ter ferramenta, pode ter profissional lá de TI que não vai funcionar. E o outro lado é o dado. Então, cuidar do dado, ter a ferramenta adequada, saber interpretar os dados junto com o negócio, porque não é uma função isolada, eu estou lá e né, TI está aqui, o negócio está lá. Então, eu acho que a empresa é entender esses dois papéis, né, que são complementares. Mas se o negócio não sabe o que quer, que resposta ele quer sobre alguma coisa, não precisa de área de analytics. Então, tá bom. A gente indo por essa vertente de analytics, educação, etc., como é que você acha que, como país, a gente pode se preparar melhor, Laís, para a competitividade que vem por aí? Eu acho que o processo educacional ainda é o mais forte, né? Eu acho que a educação, ela é algo... Até tem um ditado que está até no meu WhatsApp, né? Educar as crianças não vai precisar punir os adultos, né? Então, a educação, tanto no lado comportamental, como esse exemplo que eu dei, como no lado conhecimento, para mim, ela é o ponto inicial. Eu vejo, temos até colegas que estão na área de educação agora, né? Eu vejo, assim, um interesse, né, no país em investir nessa parte educacional. Então, eu acho que tem muito ainda que acontecer, mas tem muito investimento feito, tanto tecnológico, né, quanto na parte estrutural. Então, eu vejo que, assim, analíticos ou não, para mim, a educação é o ponto inicial para o Brasil progredir para frente. Né? Meio jargão que eu estou dizendo, mas é o que eu acredito. Faz todo sentido. Laís, considerando esse assunto, né, de educação, né, quando eu fiz direito, eu não tive nada relacionado assim, à tecnologia. Dentro do meu curso, né, alguém vai falar assim, mas, poxa, é direito. Mas tecnologia hoje ela está dentro de todas as áreas, né? Todo curso, marketing ou qualquer outro que seja, devia ter ali uma matéria voltada para a tecnologia, né? E você acha hoje que exatamente por conta disso, as áreas que não têm ali um conhecimento ou não vive a tecnologia como alguém de TI, são mais resistentes a mudanças, à inovação? São talvez mais medrosas, né? Por não ter experiência, né? E que é natural. E aí eu vejo que a área de tecnologia dentro da empresa é uma área de educação. Né? Eu brinco assim, é quase uma catequese, né? É uma coisa que tem que ser incansável. Das áreas que não têm essa aptidão, vamos falar assim, para a tecnologia, começarem a entender, né? Apesar que hoje, né, mesmo na área jurídica ou na área de recursos humanos, se vê mais um interesse, porque estão no mercado, estão olhando colegas, estão vendo software, estão vendo produtividade. Mas então, às vezes, vê o interesse, sabe que precisa, mas na hora H fala, será que eu vou fazer, né? Então, aí eu acho que o parceiro, né, a área parceira de TI tem que dar essa segurança, além de oferecer só a ferramenta, que é aquilo que você comentou, né? Não é só a ferramenta, é o momento da empresa. Nesse sentido, eu ainda vejo uma grande dificuldade das organizações darem treinamentos de tecnologia, né? Hoje a gente fala assim, né? Estamos falando de IA, né? IA, por exemplo, você precisa saber escrever um prompt. Sim. Você precisa saber o que pedir, mais ou menos no mesmo sentido do analytics que você colocou, né? E eu me preocupo muito com a formação de um modo geral. A Maria sabe que eu fico falando também de educação o tempo todo, porque eu gostaria de ser mais ativo na área. Que quando a gente olha, eu acho que o Brasil melhorou em termos de quantidade, incluiu mais pessoas, tanto que você tem um monte de universidades, etc. Só que em termos de qualidade, eu acho que ainda falta muito para evoluir. Então, talvez o passo da quantidade seja um primeiro passo para a gente poder evoluir na qualidade, né? Mas eu vejo uma dificuldade das organizações entenderem o seguinte, olha, eu preciso passar o que é IA para toda a organização, eu preciso falar o que é RPA para toda a organização. Porque não dá para a área de TI sozinha querer fazer projetos que envolvam, por exemplo, esses dois assuntos, sem que isso esteja disseminado, né? Sim. Eu gosto bastante desse seu comentário, porque eu também, quando eu estava no mundo corporativo, esse dilema, né, já existia. Sim. E a forma que é uma coisa bem simples, né, mas que eu, junto com a equipe, né, que a gente
tentou resolver ou minimizar, a gente criou o que chamava IT Week. Então, tinha uma semana que era só de TI. É lógico que isso foi comprado, foi influenciado, RH, o diretor, o presidente, que era uma semana de TI. Não é que todo mundo, não é que as pessoas não trabalhavam, mas tinham sessões, vinham fornecedores, a gente tinha experimentação. Então, toda a empresa, e a gente fazia isso na América Latina, às vezes não dava na mesma semana, mas pelo menos no mesmo mês. Então, todos os temas de situações emergentes, a gente começava ali. Né? A gente nem tinha projeto para aquilo, mas para dar essa inspiração. Claro que a gente aproveitava o momento também para apresentar projetos implantados, né? Que às vezes estava numa área e a outra área não conhecia, né? Então, essa foi a forma leve que a gente achou de começar a mudar a cultura, de falar assim, olha, a TI está mais perto de você que você imagina, né? E aí, olha que para nossa surpresa, como era anual, as áreas começaram a sugerir temas, né? Olha, eu vi aquilo lá, será que dá para pôr no IT Week para a gente saber melhor o que é? Então, começou a vir o interesse. Então, eu acho que é o despertar. Uhum. Né? Gostei dessa iniciativa, né? Eu costumeiramente fazia, né, nas organizações que eu trabalhava, sempre que mudava, né? Teve uma organização mais recente que a gente trocou Microsoft para Google. Você imagina o impacto sim, a gente fez isso cultural disso, né? Então, eu criava aquela história de termos os multiplicadores ou embaixadores, cada ano a gente dava uma ideia diferente e trocava as pessoas para poder fazer esse movimento e fazia um Google Day na companhia, né? Então era o dia inteiro falando sobre a tecnologia, mas eu nunca tinha pensado no IT Week, viu? O IT Week, gostei da ideia, já anotei aqui. Ele era desestruturado, a gente pegava coisas emergentes do mercado e trazia, apresentava um projeto ou outro, mas aquela forma da pessoa falar, nossa, o mundo é maior do que eu estou imaginando, né, em tecnologia. Então, você vai abrindo a cabeça das pessoas, né? A gente fez isso, eu fiquei lá 7 anos, dos 7, 5 a gente fez. E era religioso, todo ano tinha, as pessoas já esperavam. Eu gostei da ideia, já deixei anotado aqui, né? É uma coisa que você falou aqui também nos bastidores, ali antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, foi, nós somos donos da nossa própria carreira, né? E eu falo que normalmente as pessoas são muito passivas. Fala um pouco mais sobre esse assunto. No meu livro eu falo bastante disso. Assim, eu posso dizer assim que todas as decisões que eu tomei na minha carreira, quem tiver a oportunidade de ler o livro ou me conhecer melhor, que foram decisões. Eu larguei 3 vezes o meu trabalho por questões familiares, de pedir demissão e não sabia o que ia fazer. Eu posso... E no fim, eu separei do meu primeiro marido. Eu posso culpá-lo? Não, a decisão foi minha, não tem nada a ver com a separação. Eu decidi. Né? As empresas que eu mudei, né, 9 vezes foram decisões minhas, né? Então estou usando o meu exemplo próprio, porque seria muito fácil eu falar e eu mesmo ter praticado, né? Então eu comento que assim, tudo que eu fiz na minha carreira, eu sempre escutei alguém, peço opinião, né? Porque, às vezes a gente está com a mente muito afunilada, tal, mas a decisão final sempre foi minha, né? E que eu sabia se ia dar certo ou não? Não. Mas o que eu sempre fiz na hora de decidir, e que isso eu aprendi com meu pai, que já faleceu, se der certo, o que vai dar? Vai ser ótimo, vou ter uma promoção, aquela coisa. Se der errado, tem que estar preparado para se der errado. Não é ser pessimista, é ser realista, né? Então, foi isso que eu sempre olhei para frente. O que eu posso fazer melhor para agregar valor ao meu currículo, à minha pessoa? O que eu posso fazer melhor? Não necessariamente é curso, né? Mas pode ser curso, como a gente falou, grupo de trabalho, relacionamento, um projeto, o perfil da empresa, mas sempre me cutucando, o que eu posso fazer melhor? E a terceira coisa, a marca. Que marca eu quero deixar? Né? Então, naquela hora que você vai explodir, que você quer matar a pessoa, você pensa, não é esse perfil que eu quero ser reconhecido. Às vezes escapa, né? Não vou dizer que foi perfeito a vida inteira. Mas, às vezes, então, assim, foram coisas que me permearam. E por último, para comentar, eu sempre tive, alguns colegas falaram que eu trabalhei para poder aposentar, mas eu sempre tive como meta que eu queria encerrar minha carreira. Eu não queria que a empresa tomasse essa decisão, né? E assim foi que eu persegui, né? Então, é isso, né? Então, eu fui premiada de conseguir fazer essa meta, porque às vezes vem coisas que estão fora do seu controle, né? Eu gostei muito da tua frase, somos donos da nossa carreira, né? Porque quando você falou, eu comecei a pensar nas coisas que eu fiz, né? Eu comecei a trabalhar relativamente tarde, né? Com 18 anos, teve gente que realmente começou a trabalhar muito mais cedo, mas meu pai queria que eu terminasse a universidade para depois trabalhar, né? Como ele não me deu um carro, viu, pai?
Né? Eu, na verdade, falei assim, eu preciso trabalhar para comprar o meu carro. Que na época era o desejo dos meninos, né? E aí comecei a trabalhar em banco, mas tendo vivido a vivência do meu pai de experiência farmacêutica, nem de indústria farmacêutica, eu queria trabalhar em indústria farma. Então peguei aquela época que mandava currículo, né? E por carta, tal, não sei o quê, e eu comecei a trabalhar na indústria farma no lado de pesquisas, né? De pesquisa de mercado, tal. E foi interessante isso que você falou, porque teve um momento na minha carreira, um só, em que eu fui demitido. Todos os outros, as escolhas foram minhas. Mesmo a demissão, você que lidera. O que você vai fazer com aquilo? Eu desisto, eu vou atrás, né? Eu persisto, eu me reformulo, né? Eu complemento. A decisão ainda é sua, né? Do que você vai fazer com aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu lembro, né? Numa passagem, né, eu estava numa multinacional americana, né? Que era a Squibb. E eu saí para uma indústria muito menor, que era o Baldatti. E meu pai, eu lembro da cena do meu pai, mas meu filho, eu com 21 anos, eu consegui uma função de coordenador, o que era muito difícil, né, na época ali, numa multinacional. Meu filho, você está saindo de uma empresa grande, para uma empresa que, a Baldatti, apesar de ter donos italianos, toda a questão fiscal era brasileira mesmo, né, uma empresa pequena assim. E eu lembro que eu falei para ele, pai, eu tomei uma decisão, eu vou trabalhar com TI, é o que eu quero, né? E eu peguei na Squibb aquele momento que chegou, era um computador por andar, gente, acreditem nisso, era um computador por andar, né? A empresa tinha 3 andares e tinha um computador por andar, só que ninguém queria mexer com aquilo, né? Foi dado curso, inclusive, de Lotus, DBase, um monte de ferramentas, mas ninguém queria sentar naquele negócio. Quando eu vi aquela máquina, eu falei assim, é isso que eu quero, porque eu já tinha visto aquele momento que eu comentei, de ter visto o grande porte, falei assim, é aqui que eu vou trabalhar, e comecei a fazer estatísticas. E eu acho que toda vez que a gente domina a nossa carreira, Laís, que a gente coloca o nosso passo para frente, eu acho que a gente pode até se dar mal, mas a chance de dar certo é muito maior. Você concorda? Eu concordo. Ganha força, né? Você ganha propósito. Aí que nós falamos de propósito, aí propósito pessoal, né? Eu acho que é por aí mesmo. E isso vai se alimentando, né? Você viu que deu certo, aí você vai ganhando confiança, vai tendo menos medo, até chegar um ponto que você, né, na carreira, que você olha e fala assim, bom, não tem o que eu não consiga resolver. Eu posso ter mais trabalho, menos trabalho, mas eu vou resolver, né? Isso não é, como é que se fala? Arrogância, mas o tempo vai te levando, né? A segurança. Você... Pode falar. Mas você é uma pessoa muito agitada, né? Ali, seu dia tem quantas horas? Porque... Não, olha, por incrível que pareça, né? Eu sempre preservei muito a minha vida pessoal, sempre. Então, assim, o meu horário de trabalho, sempre tem exceções, né? Mas o meu horário de trabalho, das 8 às 5, 5h30, sempre. Quem me conhece, meus colaboradores, podem confirmar isso. Eu nunca fui uma pessoa de ficar à noite na empresa, nunca. Né? Não vou falar em época de projeto uma vez ou outra, mas assim, não era a minha rotina. Fim de semana, não vou falar, não trabalhei. Às vezes, para mim, a qualidade de vida, eu trabalhava no fim de semana, na minha casa. Então, a hora que os filhos estavam dormindo, que ninguém estava fazendo nada, eu falei, já vou adiantar esse negócio, porque aí segunda eu já ganho tempo. Né? Então, assim, eu sempre balancei minha qualidade de vida muito, muito. Tanto é que, assim, eu não tenho, assim, lembranças de remorso em relação a não estar em festa de escola de criança, não ter acompanhado, não tenho essa marca tão terrível, né? Embora eu tenha viajado bastante, né? Mais para o final da carreira. Mas aí meus filhos já estavam maiores e tal, e eu lembro, até conto isso num link que eu tenho que vou mandar para vocês depois, que numa mudança de carreira, que eu fui da Novartis para a Syngenta, eu ia ser Latam, ia viajar. E eu perguntei para os meus filhos, eles estavam pré-adolescentes, um pouco mais da adolescente, né? Olha, eu vou mudar de função, tal, só que eu vou ter que viajar mais. Eles já estavam com 16, 17. Queria saber, né, qual a opinião de vocês, como eu falei. Eu sempre perguntava, a decisão era minha, mas eu sempre perguntava porque eu ia ver como que aquilo me impactava. E meu filho fez a seguinte pergunta, mãe, você vai continuar sendo feliz? Então, para eles, não era aquela presença naquela fase, né? Era me ver feliz, né? Então, às vezes, a gente também cria estereótipo, que o filho quer que fique o tempo todo. Não é, eles querem ver a gente bem, né? Então, esse equilíbrio eu sempre tentei ter, mas comigo mesmo também, né? Com a qualidade de vida. Sim, você comentou
que você morou um tempo fora. Onde você morou? Morei na França. Meus filhos nasceram lá, né? Eu fui grávida da Maíra, de 6 meses. Aí tive ela, aí meu jeito prático, porque eu não podia trabalhar. Já que eu tô aqui, aí engravidei do meu filho 6 meses depois. Então, eles têm diferença de 1 ano e 2 meses. Então, eu brinco que eu fui na França para ter filho. E aí, nesse intervalo, eu fiz a especialização lá de administração. Você tem um francês na família, é isso? Na verdade, os dois deveriam ser, mas é que a França, eles têm até certidão, mas eles não têm o passaporte, porque a França tem que ter o sangue francês. Acho que agora mudou, né? Mas na época eles tinham que ter o sangue. Então, como eu e o pai éramos brasileiros, eles não têm o visto. Só por curiosidade, como que foi esse período na França? Olha, no começo foi bem interessante, porque eu falo que eu fui gaguejando em francês, né? Não falava... E fui grávida de 6 meses. Então, eu lembro que na primeira... Cheguei lá, a empresa providenciou tudo, a empresa dele, a Rod. E eu cheguei lá, já tinha consulta com o ginecologista, que eu estava de 6 meses já marcada e tal. Só que no dia ele não pôde ir comigo. Eu falei, gente, eu não falo nada de francês, o que eu vou sentar na frente do ginecologista? Aí eu cheguei com ele um dia antes e falei, me ajuda a escrever aqui toda a minha vida ginecológica. Cheguei pro médico e dei lá a vida. Então, passou dessas passagens até ter grandes amizades. Né? Então, a parte cultural eu estranhei bastante no começo. Mas, de novo, não julgar, né? Me permitiu a conhecer pessoas maravilhosas lá, fiz amizade, foi muito bom. Muito bom. E como essas experiências todas de viagem, né, ajudaram você em termos de crescimento, não só profissional, mas como pessoal também? Eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto de falar, eu sou reservada, mas eu gosto de falar. Então, eu era uma pessoa que entrava em qualquer lugar e começava a falar. Como eu comecei a viajar e a trabalho para fora do Brasil, é aquela que você faz um comentário no aeroporto, a pessoa olha para você, tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Então, eu fui aprendendo, né, a interpretar a forma como as pessoas vivem, até trabalhando junto, né, muito lá com o pessoal suíço, e aquelas reuniões globais que juntam um de cada país. Então, isso me ajudou muito no entendimento de que, de novo, a não julgar, porque tem aquelas pessoas que se vestem diferente, que acreditam em coisas diferentes, né, que comem de outra forma, né, que têm outras crenças, até religiosas, e você vê que, no fundo, são pessoas que, né, têm uma essência boa para dividir. Então, você para de tirar os artefatos, né, que estão em volta das pessoas, e vê, na essência são todos, tem algo para compartilhar, né? Isso foi o meu grande aprendizado. Então, e até aprender a conviver com a diversidade. Mas eu não lembro aqui, né, do teu currículo aqui com detalhes. Você chegou a trabalhar em empresa nacional? Não. Essa foi uma frustração. Eu trabalhei na Duratex bem no comecinho, que foi lá em Botucatu, mas depois, como líder, não. Então, essa foi uma frustração que eu tive na carreira profissional. Em 2016, quando eu decidi, que eu pus um papel, falei, olha, eu quero mudar, né, fazer meu phase-out, eu pensei, antes disso, será que eu vou, mais uma vez, me lançar no mercado para tentar trabalhar numa indústria nacional? E aí, conversando com um colega, falando, não vai. Por quê? Você não vai gostar? Porque... Mas, na verdade, não foi isso. Eu achei que, sabe, já tinha feito a minha missão. Mas, na consultoria, né, como eu sou sortuda, eu trabalho em muitas empresas nacionais como consultora. Então, para mim, foi um recheio, né? Nesses 4 anos, acho que não contei, mas acho que mais de 10 eu já prestei serviço. Hoje eu presto serviço. Legal. Eu te perguntei isso, né? Porque eu tive passagens em multinacional e nacional, só que o meu período maior sempre em empresas foram empresas nacionais. Porque, e de novo, tem vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? E eu gostaria, né? Como a gente trata aí e quer levar para os jovens ideias, e etc., né? Eu falo que o sim ou não vem muito rápido na nacional. Né? Porque você tem menos passos para tentar de convencimento, né? Você tem que convencer os seus pares, assim como na multinacional também, só que você às vezes tem contato direto ao dono, né? Então ali o sim ou não vem muito rápido, né? Eu, assim, do que eu aprendi, hoje eu falando, né, tendo a experiência dos dois lados, é isso que você falou, a empresa nacional, ela te dá uma liberdade, dependendo da empresa que você trabalha, pontuada. O cara falou não, principalmente se é familiar, esquece, né? Não e não discute, né? Então, tem a vantagem que você não tem essa coisa de ficar naquele imbróglio, o cara não decide, né? Então, essa é a vantagem. Outra vantagem, se você tem uma boa ideia e leva e aceita, você implementa rápido, né? Então, essas são as vantagens. A parte global, eu falo, o nível de influência é muito alto.
né? Então, assim, a dificuldade, eu falo, cada um tem sua necessidade de senioridade, né? Na nacional é senioridade de ideias, de propósitos, de entrega. Na global, primeiro de tudo, é a senioridade de influência, né? De influência e de resiliência, porque às vezes você está vendo que aquele negócio não vai dar certo. Mas você tem que ir lá e convencer aqui, ali, idioma, cultura, que não vai dar certo, né? Então, eu acho que a influência é o ponto maior da empresa global. Nessa experiência também de multinacional e local, né? O nosso ambiente de farma, do qual nós vivemos boa parte do tempo, né? Ele é muito organizado quando a gente compara com outros setores, né? E eu também sempre senti muita diferença entre a empresa global e a nacional, porque na global você tem muito mais processos, muito mais organizações do que nas locais. Você acha isso vantagem, desvantagem? O que você tem percebido agora com essas experiências nacionais? Na empresa global, como tem processos mais estruturados, você investe o tempo naquilo que não é estruturado. Então, é o lado bom, né? Então, você pode até ter propostas mais criativas, vamos dizer assim. Você não vai, entre aspas, perder tempo com aquilo que é igual, porque já tem o processo feito. A desvantagem é que quando você enxerga algo no processo que você quer mudar, a chance é muito complicada. Aí vem a influência, né? Olha, eu percebi que aquele processo tal pode ser melhorado, né, com a tecnologia, então o convencimento é muito maior. Na empresa local, os processos são menos estruturados, em geral, né? Hoje em dia melhorou muito. Então, assim, às vezes se perde muito tempo por uma coisa que é óbvia. Você fala, não, mas não é possível que a empresa não entende que isso aqui dá para fazer dessa forma. Por outro lado, a criatividade ela é mais solta, né? Então, não tem certo e errado, né? Mas o legal é viver os dois ambientes, né? Hoje, eu gostaria de passar para o nosso pessoal. O legal é assim, eu acho que a gente se desenvolve mais tendo a oportunidade de viver os dois mundos, os dois mundos. E hoje eu falo isso de vivência, né? Embora não seja mais executiva dentro da empresa, mas pensando na consultoria, eu enxergo que os dois trazem uma riqueza complementar fantástica. É muito bom mesmo. Uau. Laís, preciso saber. Como que você se desliga? Você gosta de viajar? O que você gosta de fazer ali para tirar o seu momento, você e você mesmo? Tem várias coisas. Primeiro, eu gosto de caminhar, eu caminho todo dia, né? Legal. Fazer quebra-cabeça. Adoro fazer quebra-cabeça. Gosto da leitura, embora eu ando meio preguiçosa, mas eu gosto da leitura. Gosto de joguinho também. E viagem. Assim, a viagem ela não é tão frequente, né? Porque ainda tem a parte do trabalho, mas eu tento conciliar, são as coisas que eu gosto para mim. E fim de semana é caminhada, teatro, essas coisas mais sociais padrão, assim, mas eu gosto bastante. E nesse equilíbrio entre trabalho, coisa você mesmo já falou não, eu tento o máximo possível estar dentro do meu horário de trabalho. O que mais você faz e eu acho que as pessoas precisam fazer para ter bem-estar? Eu acho assim, o primeiro ponto do bem-estar, como eu falei, eu trabalho muito com a roda da vida, né? Esse equilíbrio das perspectivas decidido. Então, teve épocas que o meu trabalho social eu decidi que eu não ia fazer, porque foi quando eu assumi a posição Latam, mas eu decidi. Então, aquilo não me machucava, sabia que era por um tempo. Então, eu acho que o bem-estar emocional de cada um vem desse equilíbrio decidido. Né? O que é muito, o que eu vejo às vezes quando as pessoas chegam para fazer aconselhamento, você pega a roda da vida, não sei se todos conhecem, mas eu ia falar para você explicar um pouquinho o que é a roda da vida. Eu cometo esse erro sempre. A roda da vida é uma forma de você enxergar as perspectivas da sua vida, é uma roda mesmo, onde você balanceia, né, a tua parte social, a tua parte espiritual, a tua parte afetiva, a tua parte familiar, a tua parte profissional, a tua parte financeira. São 7 perspectivas onde, frequentemente, assim, é lúdico, né? Você se pontua de 0 a 10. Como é que eu estou aqui? Né? E não precisa estar 10 em tudo. Né? Então, mas o importante é ter essa escolha. Olha, agora, financeiramente, eu não estou tão bem porque eu estou fazendo uma coisa que eu amo e eu não preciso de dinheiro nesse momento, nessa envergadura. Então, eu não sou 10 financeiro, mas na minha satisfação profissional eu estou 10, dando um exemplo. Né? Ou então, esse equilíbrio. Não é fácil, porque se falar, eu estou 0 aqui, 1 aqui, às vezes... Então, eu sempre tentei ter esse equilíbrio. Para mim, a minha satisfação, o equilíbrio está aqui. Então, teve épocas que o meu esporte eu fazia roubado às 5 horas da manhã. Foi na época que eu estava no projeto lá, SAP. Né? Mas eu fazia, mas cansada. Era uma escolha por um tempo, para não deixar de fazer.
e para não deixar de estar com meus filhos à noite. Então, mas são escolhas conscientes, né? Então, eu acho que o meu equilíbrio, né, eu procuro ter tendo a escolha do que eu vou fazer com cada perspectiva, né? Você falou que gosta de livros. Que tipo de livro ali você... Eu gosto bastante... Eu gosto de romance. De livro de aventura. Eu não tenho, assim, uma preferência, e eu esqueço o nome de todos os livros que eu já li. Então, eu lembro das histórias, eu sou muito ruim. Vou te colocar numa saia curta, porque eu falar para você recomendar um. Se você falar de livro profissional da minha época, eu posso até recomendar. E hoje, outra coisa, a gente lê muito artigo, né? Falando profissionalmente. Então, assim, de livro, o último que eu lembro que eu li, me marcou, mas ele existe, ele foi reeditado. É o CIO Leader, não sei se você conhece. Não conheço. É um livro que foi reeditado, ele é bem legal. Agora, esse aqui já é da época da carunchinha, do Jack Welch. Ele foi um líder que me influenciou muito, muito. A mim também. Né? Hoje em dia, muita coisa do que ele praticava já está automatizado. O princípio é bom, mas... de resto, foram bastante livros. Sim, o Leader Coaching, como gerenciar equipe, aqueles livros que você lê que são importantes. O livro de benchmark, de gestão por processo, mas aí são mais específicos, né? E mais para o fim da minha carreira, muito artigo. Eu lia mais artigo, não livro específico. Talvez eu devesse ter feito essa pergunta lá atrás, mas você falou de processo de novo. Por que as empresas têm tanta dificuldade de implementar a ferramenta de processos aí, Laís? Tem várias, na minha visão, tem várias explicações. Uma, fora a técnica, né? Uhum. Uma, porque o processo ele interliga, né? Então, assim, as pessoas passam a ter dependência uma das outras, as áreas, né? E, consequentemente, as pessoas. Segundo, que tem acordos, né? Para eu ter um processo aqui, eu preciso estar alinhado com aquele outro, então já não é o que eu acredito necessariamente sozinho como área, né? Então, são acordos. O terceiro, que é a informação, aí isso já é um jargão antigo dos processos, mas que a informação ela passa a ser compartilhada, né? Então, e principalmente o terceiro é a vitrine do erro, né? Eu errei aqui, aparece lá. Sim. Então, eu acho que são vários, né? A parte de processo. E o último é que, assim, falando em empresa, a coisa dinâmica do processo. Então, a hora que você fala a parte educacional, ela é complicada. Eu educo meus funcionários hoje em processo tal, amanhã o vizinho mudou, aquilo que eu aprendi aqui já não é a mesma coisa. Então, essa coisa da dinâmica educacional, ela não é simples. E documentação, né? Então, assim, na empresa acaba sendo difícil por diversas razões. A humana, a processual, né, que estão os documentos, e a de ferramenta, mas aí eu acho que é o mais fácil. Eu acho que eu ia dizer isso, né? Porque no passado, né, teve as histórias das reengenharias, etc., que não deram certo. Exatamente. Porque, né, então, eu acho que também ficou um estigma do passado com relação a isso, né? A reengenharia veio aqui, cortou um monte de gente, depois de repente não funcionava o negócio e tal. Mas eu falo que hoje a gente tem ferramenta, porque antigamente você desenhava o fluxo do processo, você tinha ali no papel, ou eventualmente numa ferramenta que você desenhava ali, mas não era um processo vivo, né? Não, hoje em dia tem tudo... Hoje tem né? ferramentas de BPMS que você desenha um formulário, descreve você até o cargo descreve que faz aquele processo. A função, né? E a coisa flui, na verdade, inclusive navegando pelo processo, não pelos sistemas que estão ao lado, tal, né? E eu vejo uma resistência muito grande de implementar isso nas companhias. Eu acho que é porque, primeiro também, que quando você entra não tem como voltar, né? E aí ter esse controle, que é o que você falou, mesmo tendo ferramenta, tem que ter alguém, ou alguém ali, né, fazendo essa gestão. Eu brinco que se bobear, acaba sendo um elefante branco dentro da empresa, porque ninguém quer, né? Ninguém quer pegar. É outra coisa de processo que eu vejo que as empresas têm dificuldade, porque umas falam assim, a área de processo, quem que é a área de processo? Né? Aonde ela está? Ela está em TI, ela é autônoma, ela faz parte da presidência, quem que é? Né? Então, essa identidade de quem é a área de processo, eu vejo que as empresas patinam bastante. E aí, por outro lado, né, eu vejo as organizações patinando. Você vê gente copiando dado, o mesmo dado de uma planilha para outra planilha. Aí o outro faz lá e o dado está diferente. Problema no Analytics lá depois. Eu falo assim, faturamento líquido, várias empresas têm vários, né? Tem. Esse é o risco. Porque elas não se unem dentro desse processo para tomar as decisões, e cada um quer mostrar um pouco do que é o seu número e não o que é realmente a realidade, né? E a TI eu acho que tem um papel importante, porque assim, como modelador de dados, né, se você tem uma competência de fazer essa modelagem, vamos falar assim, completa,
você vai garantir que não tem informação, né? Isso é bem básico, eu estou dizendo, né? Mas duas informações com o mesmo nome ou vice-versa, e cria os data lakes para exploração. Então, TI, hoje tem tecnologia para isso, tem estrutura, tem conhecimento, né? Tem, assim, que ter, aí sim, a influência do CIO de propor isso para a empresa e assumir, né? Que isso é uma responsabilidade do qual a TI pode ajudar, né? A gente roda e vai parar nas pessoas, né? Não exatamente. Importa, não tem jeito, né? O ser humano ainda é a chave de tudo. Muito bom. Bom, vamos aqui indo para os nossos minutos finais, Laís. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Como profissional de tecnologia, assim, lá em casa a gente tem robozinho aspirador lá que funciona, né, aqui pelo celular, tem as lâmpadas lá, tudo automático. Então, assim, você como profissional de tecnologia, você usa tecnologia na sua casa? Não 100%. Não 100%. É o que eu falo, eu sou uma contramão. Apesar de ter trabalhado em tecnologia, eu não sou uma pessoa tecnológica. Olha que interessante. Então, você fala assim, olha, você tem o último celular, não. Você é uma pessoa que fuça tecnologia? Não. Nunca fui. Eu era inovadora em tecnologia dentro da empresa? Não. Eu tinha gente para fazer isso. Eu era adepta à inovação. Minha equipe vinha, vamos fazer aquilo lá, vamos. O que vai dar resultado? Mas eu ir buscar tecnologia nova, não. Então, é um contrassenso que eu estou falando, até um desabafo. Que eu não sou tecnológica. Interessante isso. Eu sou, assim, o mínimo necessário de uma pessoa trabalhar, viver. Mas eu não tenho nada automatizado, assim, da minha casa. Não tenho. Eu vivo no padrão humano. Eu, pelo contrário, eu sempre gostei muito de buscar os gadgets que a gente fala, né, novos e etc. Eu tenho um relógio que já tem, já não tem. Né? Eu não uso mais. Não sou contra, mas não é o que me atrai gozar. Não, a gente tem bastante coisa, né? Eu gosto. Eu gosto daquilo que facilita muito, né? Se facilita muito, mas também como eu vivo sozinha, também não tenho tanta... mas pega um robô aspirador, ajuda pra caramba. assim eu não preciso varrer a casa, sabe? Ajuda muito, porque você tá lá trabalhando e fala, faz isso pra mim, porque hoje não dá tempo. Isso acontece bastante. Mas, enfim, vamos indo aqui para o final aqui, né? Laís, poxa, que bate-papo mais gostoso. Eu adorei também, vocês são muito simpáticos. Obrigado. Ensinou muito pra gente, muito mesmo, né? E eu posso falar porque, né, de novo, eu tô começando em tecnologia, então ouvir profissional assim como você, nossa, aqui é um MBA aqui que eu, né, com toda certeza, né, aprendo muito. Então, eu te agradeço por estar aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, né, Laís? Nós estamos fazendo aquele pulmão que eu falei para você de episódios antes de lançar, mas eu acho que a gente não podia lançar melhor do que ter tido o Fernando na primeira e tendo você aqui. São duas pessoas com muita experiência, né? E a ideia desse projeto aqui é trazer isso, né? Trazer experiência para que outras pessoas possam absorver isso de alguma maneira, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores aqui, né? A Cadmus, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, a Vipor, por estarem aqui apoiando a gente, né? E em especial a Pulse Mais. Para quem não conhece, a Pulse Mais é uma organização sem fins lucrativos, onde a gente pode fazer mentoria de jovens, né? Ela começou como DPFL, que era da periferia para Faria Lima. Eu tive um contato bem grande com os gestores da organização. Então, para todo mundo aqui, gestor que participar aqui, eu vou falar sobre a entidade. É um projeto muito bacana que pega os jovens ali e a gente fica responsável por 1, 2, aí quantos jovens você conseguir e tenta trazer esses jovens ali da periferia mesmo para... Antes chamava da periferia para Faria Lima, então eu não sei nem se o meu amigo Eduardo, que eu vou ter reunião com ele hoje à tarde, se ele vai ficar bravo comigo de ter relembrado que era DPFL, porque agora é Pulse Mais, todo um trabalho de marca e eu estou aqui falando do passado, né? Mas a gente... né, traz esse apoio para eles, então quem quiser e precisar de mais informações, muitos têm o meu contato, né, vai estar aí presente para todos vocês. Obrigado pela audiência, né,
Estamos aí em breve com mais gente. Já tem mais uns 50 na fila, viu, gente? A gente precisa organizar isso. E eu queria agradecer também a oportunidade. Foi uma forma de relembrar coisas, né? Da minha vida, que é sempre gostoso, né? E pela empatia de deixar bem à vontade. Acho que foi muito bom, né? E espero aí que tenha deixado alguma mensagem, algum ponto de reflexão para todo mundo. Com certeza. Com certeza absoluta, Laís. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada.